Pense em uma cena complicada pra mim. Sem mais delongas, a Marionetista 2. E quanto ao enredo? Adrian vai fazer outro molde no Museu de Cera, e como isso vai demorar, ele convida o Nino, que concorda, este que está com a Alia, então ela vai também, esta que resolve chamar a Marinette pra ir junto, a qual está cuidando da Manon, e nisso as duas também vão. E com esse grupo todo junto levando a grandes problemas de comunicação, levando a situações bem complicadas, e com uma delas, inclusive, levando Manon a voltar a se tornar um alvo de Hawkmoth. E com o ponto extra de que agora ela tem diversos novos brinquedos. E agora é ver como os nossos heróis vão resolver cada uma dessas situações. E quanto à vilã, temos aqui a Marionetista de volta. Quanto ao design é literalmente a mesma coisa, quanto à personalidade é basicamente a Manon querendo brincar, às vezes conseguindo ir meio longe, mas no geral admito que ela tem um certo carisma com o jeitinho dela. Já quanto às habilidades, eles souberam bem se aproveitar do Museu de Cera, em que agora a Marionetista consegue controlar todos os bonecos por lá, até mesmo os incompletos, com inclusive os bonecos dos vilões de Ladybug e Cat Noir, tendo os poderes dos verdadeiros. E que inclusive eu acredito que se fosse um adulto com total noção das possibilidades, isso poderia ficar bem mais complicado para os nossos heróis. Mas acho legal de encaixarem de um jeito mais simples, pois justamente alguém como a Manon não acho que focaria tanto nos detalhes e nas possibilidades. E aí, com tudo isso em mente, eu acho que eu dou pra ela um 8. Ela faz bem seu papel por aqui. Bom, e quanto aos spoilers, já sabem, se vocês ainda não viram, vejam, acreditem, é importante, ou pulem pra nota, e se já viram, vamos nessa. Ok, já quero falar do meu ponto principal com esse episódio logo de uma vez. Que quem já acompanha os meus vídeos por aqui provavelmente já sabe que um tropo que eu odeio muito em qualquer tipo de obra são momentos constrangedores. Eles me incomodam em um nível muito alto. E justamente isso me deixa muito confuso de como me sentir com esse episódio, por diferentes motivos. Primeiro é que logo no início eles apresentam esse tropo da única forma, até onde eu sei, que eu posso gostar, que é ter um momento constrangedor através de uma criança inocente. Manon aqui faz um papel fantástico com isso. Eu sinceramente não sei por que pessoas não gostam da Manon ou falam que ela é irritante, coisa e tal. Pra mim, ela é simplesmente uma criança. Dá inclusive pra ver que ela não faz as coisas aqui nesse momento por maldade. A princípio, ouvindo a Ali e o Nino falando de deixar a Marinette sozinha e ficando legitimamente preocupada deles não gostarem da Marinette, e depois trazendo momentos até fofos de dúvidas, dela achar que a Marinette e o Adrian eram namorados por causa das fotos que essa tem no quarto, que inclusive é um momento que mostra que o Adrian realmente caiu na desculpa da Marinette no episódio da encrenqueira, dela simplesmente ter as fotos porque ela gosta de mexer com moda e ele ser modelo. E nisso com a Manon ainda perguntando mais, deixando a Marinette em águas quentes, mas de um jeito fofo, divertido, e que a Marinette conseguiu resolver bem no final das contas. E além disso, aqui também foi decidido por algum motivo, pelo menos por enquanto, que o Nino ficaria mais idiota, com ele aqui soltando algumas coisas que não deveria, mas no final das contas, com tudo isso, levando a situações bem engraçadas. Olha essa cena! É hilário! No geral é ótimo. Mas aí eles continuam com o Nino ficando cada vez mais emburrecido, com diversos problemas de comunicação ocorrendo, e dando pra perceber muito bem que vai dar ruim. E já falo da cena principal, só focar em algumas outras coisas antes. Primeiro, só mencionar melhor a Manon. Como eu falei, eu gosto dela aqui. Acho que representa bem uma criança. As crianças no geral nessa série são bem representadas. Com a Manon trazendo esse jeito de querer atenção, de querer brincar, de se sentir ignorada, a forma como ela age, a forma como ela fala. No geral, demonstra ser uma boa personagem. E antes que coloquem nos comentários, sim, eu vi algumas coisas da teoria dela e não, eu não acho que a Layla é ela do futuro. E se for, eu vou precisar de bons motivos pra acreditar que essa coisinha se tornou... A Lenino também acho que são bem trabalhados aqui.
tirando o leve emburrecimento que o Nino teve, os dois no geral são ótimos e a química deles nem preciso dizer. Com inclusive a cena quando a Alia se sente mal ver a estátua dela como Lady Wi-Fi e o Nino a consola sendo um momento bem amável. Mas eu sinceramente só achei meio chato depois da Alia ter contado pro Nino algo que a Marinette pediu pra ela não contar, e esse mostrar que realmente sabe disso, a Alia ainda negar que realmente contou. Poxa, admite logo de uma vez, pede desculpa e bola pra frente. Pois é, ver ela negando essa pisada de bola que ficou óbvia, dá um certo gosto ruim com a Alia. E também temos de volta Theo. Eu senti falta desse cara. E parece que ele finalmente conseguiu um emprego mais estável. Parabéns. E também acho divertido eles terem a cabeça do Thomas aqui no ateliê. Mas claro, precisamos falar aqui do relacionamento dos nossos protagonistas. Um elemento, inclusive, bem trabalhado aqui. Na maioria, eu já falo disso. Gosto do quanto esse episódio foca no quão o Adrian se importa com a amizade dele com a Marinette. O quanto isso significa pra ele e o quão pro Adrian pensar que ela tá chateada com ele o entristece. E aí vamos focando nos dois aqui, cada um lidando com seu problema. Adrian sentir que ele não entende bem os relacionamentos que ele tem, de como agir e tudo mais, e nisso se vendo com grande chance de ter magoado a Marinette sem perceber, e Marinette com medo dela de rejeição, impedindo-a de se declarar. E com tudo isso, levando a um momento bem... Ok, vamos lá. Que temos aqui o Adrian se divertindo com uma pegadinha do Plague, e aí querendo fazer a Marinette se alegrar, com ele fazendo uma pegadinha também. E enquanto isso temos a Tiki dando uma ideia pra Marinette agir como se estivesse fazendo um papel de teatro, levando-a a se soltar mais. E tudo isso se junta quando o Adrian resolve fingir que é uma estátua pra sua pegadinha, e Marinette resolve praticar a sua declaração com a mesma estátua. Eu já vou falar, eu não sei quantas vezes eu tive que pausar essa cena pra respirar fundo, dar uma volta e aí voltar. É uma cena que você vê tudo juntando pra dar errado e você só quer que dê logo. Com Marinette assim quase beijando o Adrian, com esse se revelando e a situação ficando toda bem constrangedora, com tentativas de explicação e tudo mais. Eu sinceramente sinto que posso dizer que essa é a cena mais constrangedora de toda a série. Pelo menos contando todos os episódios que lançaram até a época que esse vídeo foi gravado. E o pior é que reassistindo hoje em dia eu fico confuso de como eu me sinto em relação a ela. Mas vamos falar disso outro dia. Pois pouco depois, Hawkmoth aparece salvo o dia, tirando todo esse desconforto do ar. Com ele atacando os dois, mas a marionetista aqui tava com ódio no coração, que o Adrian quase foi de arrasta pra cima. Na verdade, teve alguns momentos aqui que a marionetista resolveu que queria ir longe. Também temos o Cat Noir dando uma lição interessante a respeito de se algo é importante é aí que devemos dizer. Não acho que concordo com o a todo custo, mas sendo um bom ponto sobre não ficarmos guardando pra gente coisas que queremos falar. Só acho que eu adicionaria nisso buscar conselhos sábios antes de falar, pra saber se é a coisa certa de falar, quando falar, como falar e tudo mais. E lembre-se, conselhos sábios, não buscar de qualquer pessoa. Bom, mas aí eles derrotam ela, levam todos de volta pra casa, Marinette e Adrian finalmente resolvem as coisas, mas aí quando tudo fica certo, Adrian acaba mencionando no meio da conversa deles que a garota que ele gosta não curte pegadinhas, com a Marinette ficando chateada com isso, não passando pela cabeça dela a chance dessa garota ser justamente ela como Ladybug, se vendo assim apenas como uma amiga pro Adrian. Mas com a Tiki consolando-a, dizendo que a vida ainda tem muitas surpresas pra ela. Com isso sendo basicamente a forma dela dizer: vocês dois não fazem ideia da confusão que é o relacionamento de vocês. Dando assim esperanças pra Marinette. Bom, e no geral esse é um episódio bem difícil pra mim. Assim, se você não se importa com momentos constrangedores, pode ser de boa de passar por ele. E se você fica como eu, ainda sugiro assistir, pois é um episódio bom e importante, por mais que não pareça. Com ele trazendo momentos divertidos, belas interações, os personagens sendo bem retratados, trabalhando bem o relacionamento dos nossos protagonistas.
E no final das contas, com tudo isso, eu acho que ele merece um 8,5. Bom, então é isso, e até a próxima.